Olá pessoal, estamos aí de volta com mais um podcast aqui da nossa ACC, Academia Cearense de Cinema. Temos hoje a honra aqui de ter mais uma vez o nosso presidente, Magno Ponte, nosso confrade Eduardo e nosso confrade aqui, Glauber Paiva. E hoje a gente vai falar aqui sobre vários assuntos distintos. Entre eles, filmes que estão em pauta, sobre os projetos da ACC e muitas outras coisas mais. Eu passo a palavra aí para os amigos aí, para a gente dar início aí ao nosso bate-papo. É uma satisfação grande, Aderbal. Mais uma vez a gente está participando do podcast da Academia Cearense de Cinema, né? Nossos amigos e com o público que tem a oportunidade aí de conhecer um pouco mais, né, da nossa associação e para discutir aí os pontos, falar um pouquinho sobre filmes brasileiros, sobre o que está acontecendo no mundo do cinema, um pouquinho também sobre filmes, né, que é uma paixão de todos nós, e é uma oportunidade, né, muito interessante da gente poder estar aqui discutindo e falando de um tema que a gente gosta muito. Grande alegria sempre que nós chegamos aqui para conversar sobre cinema. É a terceira vez que me chamam e acredito que vai ser um papo muito agradável e nós vamos sair aqui muito satisfeitos e o público que assistir esse podcast. Espero que o público goste, né, da nossa apresentação e o objetivo aqui é apresentar a nova diretoria da academia. É isso aí. Eu queria dar um pontapé inicial. Meu amigo Magno, eu queria que a gente começasse falando sobre um filme que está muito em pauta, que é o do Agente. Uhum. Né? Eu queria ouvir a opinião dos amigos, o que vocês acharam desse filme, que está dando muita repercussão, não só do ponto de vista cinematográfico, como eu vou puxar também para o debate um pouquinho da política. Uhum. Né? Que hoje em dia a gente vive um momento muito conturbado e algumas pessoas batem palma para o filme, pela película em si, e outras criticam por conta da política. Enfim, o que é que os seus amigos aí podem falar sobre isso? Inicialmente, no contexto cinematográfico, né, eu achei um filme eletrizante. É um diretor que eu acompanho a carreira já há algum tempo. Você vê filmes do Kleber Mendonça Filho, como Bacurau, como Som ao Redor, como Aquários, e que todos eles, assim como o Agente Secreto, têm um componente muito forte, né, dessa referência de terra, no sentido de Pernambuco, de Recife, né, que vai muito às raízes, né, do diretor. Também assim, com muitas referências cinematográficas. No Agente Secreto a gente se depara o tempo inteiro com referências da época. Se passa por volta de 1977. Nesse período também o cinema mundial também estava em ebulição. Então, do ponto de vista cinematográfico, né, eu considero um filme sensacional, de tudo, da formação, do elenco, do roteiro, da condução, né, que o Kleber faz, né, de todo o conteúdo que o filme mostra. Do ponto de vista político, que eu acho que talvez nessa avaliação cinematográfica seja uma referência muito pessoal, individual, eu vejo a declaração do Wagner Moura, para mim, um dos maiores atores brasileiros de todos os tempos, né? É um ator fantástico, quando fala da importância da memória. Então, a memória é algo que tem que ser respeitado, tem que ser protegido. Isso, independente da sua opção política, da sua ideologia, tem que ser reconhecido. O que aconteceu é história. História não se apaga. Agora o Wagner Moura, que é a opinião de vocês aí, o que vocês acham? Ele interpretou um Capitão Nascimento e agora com esse personagem. Não fica um conflito não nisso aí? Como é que vocês entendem isso aí? É estranho que depois que ele vira um ícone, né, com o Capitão Nascimento, principalmente da direita, né? Direita brasileira, ele acho que foi logo em seguida ele fez o Praia do Futuro, né, que é um filme gay, né? Uhum. Aí ele meio que destruiu essa imagem que o público criou dele, o público de direita brasileiro. E um ponto importante, que é essa versatilidade do Wagner, eu acho que desde os filmes anteriores também que ele fez, né, e aí a gente se reporta aí ao Abril Despedaçado, do Walter Salles Júnior, do próprio Carandiru, onde ele faz personagens bem polêmicos, né, e muito controversos também. E eu acho que é isso, né, que demonstra a capacidade excepcional do ator. E todo ator tem que ser, na verdade, um camaleão. Verdade. Indiferente do seu posicionamento político. E na atuação a gente vê também um componente muito especial e personalíssimo, que é o carisma,
né? Então o Wagner Moura tem esse carisma, Muito. a Tânia Maria, que faz a Sebastiana no filme, também tem um carisma extraordinário, e isso eu acho que para o ator é fundamental. Além dessa versatilidade, do aspecto técnico, eu acho que é esse magnetismo, né, que às vezes só a câmera vê e a gente é conquistado quando vê a imagem projetada e o trabalho do artista. Bom, eu não assisti ainda esse filme, mas vejo pelos comentários altamente positivos e as conquistas, né? Que antes de chegar ao Oscar, ele já vem conquistando uma série de coisas, né? Wagner Moura é um cara né? Ó, o pai, ó. Aquele ali Também outra dele, o cara. Ele com Lázaro um Ramos. grande ator que muda a cada instante, né? Mas o que me faz assim, um aspecto muito positivo em tudo isso é o Kleber Mendonça e o Nordeste, né? O Nordeste em evidência. Os filmes dele são realmente bem nossos dessa parte do Brasil. Pernambuco tem isso, como você falou, né, Uhum. Magno? Que Pernambuco tem isso bem no sangue. É verdade. As suas tradições, em tudo, né? Pernambuco na música, em tudo. Pernambuco realmente, diferentemente aqui da gente cearense, eu acho que Pernambuco tem mais o Nordeste, o sertão na veia. Ele tem mais o sertão a ver com os ditos, com as paisagens, com as pessoas, né? Isso nos orgulha. E nos orgulha ainda mais um filme desse está no caminho da glória final, que é o Oscar, né? Apesar dos problemas que cercam o Oscar nos seus bastidores. Mas e o reconhecimento internacional, né, Glauber? Só ele já ser candidato é magnífico. Agora, eu gosto de cutucar as coisas, sabe? Eu acho que a gente precisa sempre ter um contraponto. O Oscar é criticado por muitos atores, assim como a Rede Globo é criticada também por muitos atores e diretores. Mas todo mundo quer estar lá. Queira ou não queira, eu acho que o sonho de todo grande roteirista, diretor, ator, seja lá o que for, é ter algo na telinha da Globo, porque queiramos ou não, é a referência. E principalmente lá no Oscar, então nem se fala, porque aí já é uma referência mundial. Uhum. Como é que vocês enxergam essa história do ou você ama ou odeia, ou dependendo do lado que você está, você ama, se você estiver do outro lado, você odeia? Eu vejo assim, na questão do Oscar, embora há sempre polêmica, porque são decisões, né? Há vencedores e perdedores, e cada um tem o seu critério, a sua escolha pessoal. Mas sempre é uma referência de algo de valor. A questão da premiação em si, ela é muito subjetiva, né? Do gosto, enfim, da visão que cada um tem, principalmente das pessoas que votam. Na TV Globo eu acho da mesma forma. O que foi de melhor já feito na dramaturgia brasileira foi feito pela TV Globo. Queiram A parte alguns do, ou não. sim, a parte do humor também foi feito. A questão que eu acho que sempre contamina e não é positiva é a questão muitas vezes ideológica ou de preconceito. Então você vê em relação ao Oscar discussões, algumas coisas divergências em relação a algumas escolhas, mas nunca da qualidade de alguém que foi premiado ou de algum filme. É muito sempre um conceito de você achar que o outro seria melhor ou poderia ganhar. E no caso da TV Globo é sempre uma questão de você saber que de melhor assim foi feito de teledramaturgia, quando não havia esse recurso, quando o cinema brasileiro tinha dificuldades imensas de produção. Ali a gente teve, sob o formato de telenovelas brilhantes que houve, principalmente no passado. Seriados também, né? E que ficaram, né, gravados e marcados para a história. Então esse reconhecimento, eu acho que ele é importantíssimo e até obrigatório. E uma coisa também, a nossa academia também tem uma espécie de Oscar assim, né? A gente fez uma seleção de alguns filmes de western, enfim, eu queria falar também um pouco sobre o que a nossa academia anda promovendo, né, Glauber? Sim. E você também, Eduardo, sobre os livros, os filmes que a gente leva em pauta, como é que a academia vai trabalhar isso agora com a nova gestão? Eu acho um dos momentos importantes para nós, porque é uma virada de página, é a modernização, é a atualização que está chegando com a adoção de coisas inéditas e que vão ter repercussão
positivo para todos nós. Essas mudanças que são benfazejas, mudanças que já deviam ter acontecido e que dependem muito do corpo diretivo da associação, mas o trabalho está posto à mesa e nós somos entusiasmados para que isso, o mais rápido possível, se concretize para, vamos dizer, a afirmação da nossa entidade. E o bacana disso é que nós somos uma academia que tem componentes de várias gerações. Está aqui a prova. Tá aqui a prova. Esse é o ponto. E assim, essa nossa nova gestão, ela é composta justamente por essas gerações, né? Glauber foi um dos fundadores da academia. Eu cheguei já um pouco depois, né? E o Eduardo mais recentemente. Então são 3 gerações diferentes, né? Da juventude chegando, também ocupando seu espaço. Em relação à questão dos filmes, das produções, nós temos 3 livros, né, produzidos, que é o primeiro Cinema, Arte e Sonho, o segundo Filmes e Vidas, o terceiro Mundo é a Tela. E no nosso projeto, até o meio do ano, é a gente lançar o 4º livro, né, da Academia Cearense de Cinema. E um dos pontos importantes que tem sempre nos livros que acompanham, quando a Derbal falou, são as enquetes da academia. Já virou tradição, a gente coloca um gênero sempre em evidência, um gênero que tem uma atração, né, popular, né, bem interessante. A gente inicia com os 10 maiores faroestes de todos os tempos, e nessa enquete a gente pega a opinião de 10 pessoas numa lista, e depois faz a compilação, e depois divulga no livro esses 10 maiores faroestes de todos os tempos. Da mesma forma que nós fizemos essa primeira enquete, nós fizemos outra, que foram os 10 melhores filmes de guerra de todos os tempos. Também da mesma forma, depois, né, da compilação dos dados, das opiniões de especialistas, de apaixonados por cinema e pelo gênero. E agora a próxima que nós vamos fazer é a enquete dos 10 melhores filmes policiais de todos os tempos. Quando a gente fala de policial, a gente fala do filme de gangster, a gente fala do filme noir, a gente fala do filme policial pós-1960. Então sempre é muito interessante, porque a lista é interessante para quem faz e é interessante também para quem organiza e no final para quem vê essa obra pronta. É uma expectativa muito positiva, e quando a gente fala das listas é sempre uma coisa muito pessoal, né? Eu me lembro que eu pedi para derrubar a lista dele dos 10 maiores faroestes e ele até perguntou assim, mas é pela ordem, você tem que colocar do primeiro ao 10º. E essa foi a dificuldade com a derrubar. Eu disse assim, mas é difícil colocar. Eu digo assim, não, mas coloca assim os que tu vai pela tua ordem, pelo teu sentimento. E é bacana porque a gente vê muito pensamento diferente, né? O intuito, eu acho que é promover também meio que uma redescoberta, né, de filmes que você não viu, filmes que você conhece e lembrar, né, do que você já viu também, e você está pontuando ali. Então, eu acho que vem essa nova enquete aí. No 4º livro da ACC vai ser bem interessante. Agora eu queria perguntar aos amigos, o Brasil não é muito assim ligado em produzir filmes policiais como outros países, falando da América do Norte, são. Você pode citar algum? Vocês lembram de algum filme? Alguns desses. Do menino, né? Tropa de Elite. Moro, mas são poucos, né? A gente não tem. O Invasor. O Paulo Miklos, né? Exatamente. Mas a produção brasileira em relação a filmes policiais é muito pouca, né? Tem uma, Derbal, que eu gosto muito, que é um filme de 1986, e engraçado que pouca gente fala, é um filme do Sérgio Rezende, que é O Homem da Capa Preta. Conheço. Né? Que é um filme com José Wilker, um filme sensacional. Eu acho que tem no YouTube esse filme. Eu sou o Tenório Cavalcante, Tenório Cavalcante, Natalício Tenório Cavalcante de Albuquerque. E é um filme, rapaz, assim, um filme policial brasileiro extremamente envolvente. Rapaz, tem um filme policial, esse vocês puxam da memória que eu não lembro, e que na época que foi feito chamou muita atenção, porque a primeira cena, se não me falha a memória, vamos ver se vocês recordam, é uma cena que começa dentro do apartamento, na janela. A imagem está lá dentro, as tecnologias de hoje não existiam naquela época. E a imagem sai da sala, sai saindo assim do prédio, pega a cidade toda e vai embora. Vocês lembram de uma abertura de um filme policial? É uma abertura também muito marcante, é do A Marca da Maldade,
do Orson Welles, né? Que o começo do filme também é isso, né? É um plano de sequência. E ali tem todos os componentes ali de, né, Eduardo, de cinema, de tensão. A câmera vai caminhando lentamente. É espetacular. eu queria puxar para isso daí, até com o Eduardo Glauber, para explicar para muita gente que não sabe o que é um plano de sequência e que existe em filme todo plano de sequência, do começo ao fim, né? O plano de sequência seria uma cena assim que ela não tem cortes, ela é mais longa. No caso de filmes, assim, eu lembro do Festim Diabólico, né, do Hitchcock, que tem cortes mais... imperceptíveis, quase. Exatamente, disfarçados ali. E falando, a gente puxou o assunto aqui das aberturas, o nosso confrade aqui, Glauber, fez um documentário só sobre a abertura de filmes, Glauber. Pois que a abertura de coisa... filmes, uma das coisas que me fascinaram foi a abertura do filme Amor Sobre Amor. Soubesse, né? Esse documentário que nós fizemos foi Soubesse, foi quem fez aquela abertura. A abertura é impactante, com músicas e cores berrantes, né? E cores suaves. As cores suaves que tratam da parte de romance, né? As cores berrantes, o resultado o contrário da luta permanente. E nessas cores berrantes ele coloca no quadro do cinema, você nota em todas elas um desenho esquisito, uns traços verticais, outros horizontais, e à medida que vai se aproximando, você vê que é um local do parque, né? Onde se desenrola a história. O lado oeste do parque, né? Que foi ali que tudo aconteceu. É em pintura, tudo é em pintura. Quando você vai chegando ao fim dessas pinturas de várias cores, e cada cor é com uma música, aí vai se mostrando o contorno desse parque de Nova York. Uma abertura simplesmente sensacional. É o Central Park, Hein? Central Park? Não é o Central Park, não. É um trecho lá de Nova York. Falando em aberturas, eu acho que tem, pelo menos para mim, né? Tem 2 filmes que a abertura para mim, desde que eu assisti a primeira vez, eu nunca esqueci e eu lembro constantemente. E são filmes de western, que é o Racho de Ódio e Os Brutos Também Amam. Aquelas 2 aberturas no CinemaScope, aquilo ali para mim não é um filme, é uma pintura. Espetacular. É um negócio que você... Só aquela abertura, no meu modo de ver, porque eu assisti ali, não precisava mais nem do filme. Eu já me encantei com aquelas 2 aberturas. Tem de uma cidade tão grande que você fica arrepiado. Como tem outra abertura também, falando de faroeste, Derbal, que eu acho sensacional, é a abertura do Rio Bravo, onde começa o inferno. Que são praticamente 5 minutos, sem nenhum diálogo, apenas as cenas que começa num salão, né, com o Jim Martin embriagado, suplicando por um dinheiro, e um dos bandidos da cidade joga uma moeda na escarradeira, e ele chega, né, a extrema humilhação, o Jim Martin, pelo alcoolismo, de chegar e pegar o dinheiro quando o John Wayne chuta a escarradeira e a cena aparece, né, com todo aquela força da imagem, né, do John Wayne, um gigante. E a partir daí desenrola, né, o John Wayne parte para cima do cara que tentou humilhar o Jim Martin. E nessa cena derrubam o John Wayne e o cara foge, eles vão para outro bar, até que o John Wayne, ferido, entra. Isso tudo sem nenhum diálogo, é mais ou menos uns 4 a 5 minutos. É uma coisa espetacular. A abertura A Marca da Maldade eu acho fantástica, né? Muito, muito interessante, assim. Eu acho que ele usa grua ali, né, o Orson Welles. Tem hora que a câmera levanta para mostrar o carro vindo. E os atores interagindo e tal, até a cena da bomba, né? Verdade. Da bomba no carro. Essa aí que foi uma das que me causou mais impacto. O cinema, ele, na verdade, são vários elos que se ligam para a gente ter uma película. Uma é a abertura, que seria do cinema sem a trilha sonora. Perfeito, Aí, a trilha sonora, eu tocou agora num negócio que tá, vai ser o meu próximo quebra-cabeça aqui com o meu amigo Cristiano. Cristiano, pessoal, é o nosso editor aqui da Laser Video, já tem sofre muito nas minhas mãos, graças a Deus. Quem está aqui gravando aqui com a gente é o responsável por tudo que a gente produz aqui.
Eu sempre costumo dizer, como o exemplo de vocês dois, é a experiência e o sangue novo. Geração, né? E essa junção é que faz as coisas funcionarem. Com certeza. Né? O antigo tem que se renovar e o novo tem que aprender com o antigo. E isso aí que o senhor falou é exatamente a nossa realidade aqui, né, doutor? Mas olha, de aberturas que ficam... Ninguém esquece. Psicose, um negócio sério. Aquela música incomoda muita gente. Aquela letra incomoda. Tem uma das aberturas. Foi ele que deu essa abertura. The Big Country. Da Terra Nasce os Terra Homens. Nasce os Homens. O que predomina na Terra Nasce os Homens são aqueles cavalos. As patas do cavalo. O que só? O cara fixou nas patas do cavalo. Né? E ninguém sabe onde ia. E vai para um lugar ermo. Mas os cavalos ali na abertura predominam. Por quê? O cidadão que está chegando lá nessa cidade era um flanelinha, né? Gregory Peck. E foi visitar a noiva. E o Charles do resto lá. Era o capataz, né? O capataz já tinha alguma coisa, né? Tentando lá conquistar a menina e tal. E botou o cara para subir no cavalo. O flanelinha levou uma queda estrondosa. Marinheiro, né? Ei, meu Deus do céu. E toda manhã ele começou a exercitar com o cavalo. E finalmente um dia o cavalo fica sentado, rapaz, para ele subir. Espetáculo. Tudo da abertura. Quer dizer, a abertura, eu soubesse, é interessante nessa história, porque ele já lança assim, olha, vai ser desse jeito. Mas nós só vamos entender realmente as aberturas feitas pelo Roberto no fim do filme, né? Porque você recua o Homem do Braço de Ouro. Por que aquele braço? Frank Sinatra, né? Frank Sinatra, por que aquele braço? O negócio ficou tão, já, assim, arraigado como psicose, que em algumas cidades dos Estados Unidos a propaganda era só o braço, o Homem do Braço de Ouro, e nada mais. Já identificava, né? Para identificar. E a nossa academia está com um projeto de fazer um festival, né? E também de produzir. Sim, alguma coisa sim. que vocês falassem também um Então, pouco nós sobre queremos, isso. essa aí talvez seja a primeira produção, né, da academia, É. né, que é o Mago das Aberturas, baseado no texto Da magia do cinema, da música no cinema. Da música no cinema. A música, a magia da música no cinema. Então nós vamos Que a nossa baseado ideia, no texto do do Fernando Dantas. Fernando Dantas. Nossa ideia, né? E só para finalizar a abertura, porque eu também me lembrei e não podia deixar de citar aqui, é a da invasão, né, da Normandia no Resgate do Soldado Ryan. Ah, muito bom. Que é uma cena... Você não consegue nem respirar direito. Eletrizante. Eletrizante. É uma cena espetacular. Aconselho a todos a assistir o making off. E aí, falando sobre esses projetos da academia, Adebal, a gente tem a ideia nessa questão audiovisual, o Glauber e o Fernando, né, junto com você aqui, vocês vão estar, né, tocando esse projeto, esse desafio que é a magia da música no cinema, inspirado no texto do Fernando Dantas, que foi, né, um artigo do nosso primeiro livro. A gente tem também... Que é o nosso vice-presidente. Que é o nosso vice-presidente, importante, né? E que nós temos também o nosso quarto livro, aí vai ser uma produção literária, mais uma que nós temos, e além de outros projetos que a gente também vai estar colocando, que são bazares que a gente vai estar fazendo, troca de material cinematográfico, e isso sempre é muito dinâmico, é muito interessante, muito divertido. Assim como também realizar, né, um quiz que a gente, né, pensa de fazer turmas e pela memória, sem auxílio de celular, ver quem é que... Uma espécie de J. Silvestre dos novos tempos. Isso, juntar aqui, não pode celular. E aí vamos colocar as perguntas lá, vamos ver qual é a equipe que se destaca. É sempre uma coisa muito empolgante, né? Eu fiz muito isso na minha adolescência e juventude, e eu sempre disputava com gente muito mais velha, porque, né, naquele tempo, assim, gostar de cinema antigo, principalmente nos anos 80 aí, era uma raridade você encontrar um par, né? Então sempre era, né, meu pai, meus tios. Saudade do Cine Gazeta. Sim, o Cine Gazeta, eu vivia lá, morava pertinho, e eu vi maravilhas lá, Ivão Terrível, eu vi Lawrence da Arábia, vi... 10 horas da noite, dia de sexta-feira, eu estava lá. Eu também, eu era... Você lembra desse filme? Sim, Marcelo Mastroianni. Vi lá também, né? Vi também lá.
do Cine Gazeta. Enfim, eu acho que esses projetos, eles buscam justamente revitalizar essa memória cinematográfica e que as pessoas possam, né, dar vazão também a essa criatividade, a essa vontade, né, de produzir e de deixar um legado, né? Como é que você vê isso, Eduardo? A gente produzir misturando várias gerações numa produção. Eu sou totalmente a favor. Por exemplo, o Fabrício, né, o tesoureiro lá o atual tesoureiro da academia, ele é cineasta também. Ele poderia ser aproveitado, né, Com certeza. nesses projetos. Vamos planejar um roteiro, né, doutor Glauber, para a gente... O Fabrício fez um texto sobre o Eusélio, aquele documentário que eu, vírgula, Zélio, né? Que me emocionou. Espetacular o texto. Espetacular, a maneira, a sensibilidade dele, né? Agora o doutor Viveu, Glauber né? tem um título de um filme que ele disse que quer fazer, que é como é Eusai, Não, né? vai ser meu último vídeo, vai ser Eusálio, ele já está andando preparando. Eu vou fazer um vídeo, vou juntar todos os vídeos que eu fiz e de cabeça para baixo, sei lá, vai ser uma confusão, vai ser bom. Vai criar. Doutor Glauber, acho que muita gente sabe, é um dos, se não o maior produtor de documentários sobre a história de Fortaleza. Isso aí eu não tenho dúvidas. Desde os anos 80 que eu acompanho aí devagarinho as coisas que o amigo Glauber faz. 40 anos aqui, rapaz, fazendo vídeo, né? E eu só lamento é que, digamos, o grande público, a imprensa, não tenha conhecimento disso para tornar isso público. Uhum. Porque o material que o Glauber fez ao longo desse tempo todo, a gente hoje, doutor Glauber, talvez as pessoas não deem valor. Mas daqui a 50, 100 anos, esses filmes vão estar sendo assistidos e as pessoas vão entender o que era o cinema de Fortaleza, o que eram os bairros que o senhor gravou aí na rua, né? Enfim, isso aí é uma coisa que eu não tenho dúvida. É um legado, né? Exatamente, é um legado. E resistência, né, Debal, a essa memória. Eu acho que, por isso é que essa nossa ideia, e é uma das coisas que a gente pensa também na academia, que é um dos projetos, é a gente levar a Academia Cearense de Cinema também aos estudantes. A gente tem alguns projetos aí já desenvolvidos, com algumas pessoas envolvidas aí, com universidades e também com, né, o próprio movimento estudantil, de fazer algumas exibições e aí levando a Academia, né, Cearense de Cinema, para que a gente possa disponibilizar as pessoas para debater, para conversar, de repente levar realizadores, porque o cinema, o que eu vejo, e aí como uma necessidade, tanto falando dos temas cearenses como do próprio cinema brasileiro. A gente vê que os grandes realizadores do cinema hoje nacional, de maiores prestígios, a gente está falando de Walter Salles e Kleber Mendonça, é um pessoal que está aí na faixa de 50, 60 anos. E a gente precisa, e a gente não vê, né, talvez hoje, essa força também criativa e até mesmo de oportunidade de cineastas mais jovens no Brasil, de uma forma geral, não especificamente no Ceará. Então, acho que esse incentivo à criação cinematográfica, né, à produção, né, eu acho que isso tem que ser estimulado e eu acho que uma das nossas missões e pretensões, né, Glauber, eu acho que é a gente, né, promover para esse público e incentivar, né, essas iniciativas. Eu né? queria até fazer aqui um agradecimento público graças ao nosso confrade e presidente fundador, Regis Frota. A gente tem hoje aqui a nossa academia e essa academia veio justamente para isso. Sim. Para a gente poder falar sobre essas coisas e a gente poder se encontrar, que antes era cada um no seu lugarzinho, né? Hoje em dia a gente está junto. Perfeito. Acho que é isso. Isso é muito importante. A minha ideia é que fosse feito a academia começasse a fazer filmes de ficção também. Temos roteiristas na academia para isso. Além dos documentários. Com certeza. O Aderbal fez um filme que eu nunca me esqueci, uma coisa esquisitíssima. Como é o nome do... Não tem nome. Não tem título, é um ponto de É um ponto de interrogação. O cara sai, percorre a cidade de Fortaleza, o centro, sozinho, e você não vê ninguém. Você não vê ninguém na rua. Como é que o cara fala um negócio desse? Deu um trabalho grande, viu? Foi. Mas não captou a E imagem sem de ninguém, efeitos Aderbal. especiais. Foi gravado mesmo na cidade sem ninguém. O título é um ponto de interrogação. Eu acho, tem umas coisas que a gente não esquece. Imagina a Bezerra de Menezes, a Beira-Mar, o Iguatemi, o centro da cidade. E não necessariamente na madrugada, não, né? Não, foi tudo durante o dia, deu um trabalho enorme para gravar, porque eu gravei isso
em grandes feriados e de manhã cedo. Então a gente conseguiu captar o ator que era um amigo Melo, J. Melo. Isso aí, né? A cidade sem ninguém. E experimental, realmente, né? como o Dr. Glauber disse, dá uma certa aflição. Interessante, É um filme experimental, né? Na verdade, eu nunca terminei esse curta. Eu comecei e eu fiz um clipe e ainda não tive tempo de montar a finalização dele, porque a minha vida é muito corrida, eu faço outras coisas, enfim. E eu tenho assim, mas um dia eu vou terminar. O clipe está feito, inclusive o Ricardo Guilherme, quando eu tive com ele gravando lá no programa, no Diálogo, ele também ficou impressionado com isso. Ele sempre fala sobre isso. Me pediu uma cópia, eu dei a cópia para ele. E realmente é um negócio interessante, viu, Magda? Acho que é um ponto aí pra gente também apresentar aí, né? Deixar qualquer um meio pirado, você ver a pessoa na Interessante. cidade como Fortaleza, sem ninguém, só a pessoa em lugares públicos, como o centro da cidade, mercado. Enfim. Uma imagem de solidão, de desamparo, de tudo junto, né? Do outro filme que nós fizemos aqui, aquele Sala de Sonho. Né? Sala de Sonho? É sobre cinema, mas não tem nenhum. Não passa nenhum filme. Ah, sim. Como Passa assim? tudo, não passa. Tudo se desenrola numa sala de cinema. É metalinguístico, né? É. Copa do Mundo. O Cine Nazaré. Quando o Brasil foi campeão, 3 meses depois, passou na sala do Cine Nazaré os gols e alguns trechos da vitória do Brasil. Filas imensas, começava às 11 horas. E eu fui 2 vezes porque eu achei empolgado. Tiraram as cadeiras, porque era tanta gente, nós assistimos em pé. Isso em 1970. Quando o Brasil fazia gol, parecia que estava no estádio. Quer dizer, são coisas que acontecem, né, na sala de cinema. Negócio Eu queria puxar agora para vocês, uma coisa que eu acho que todos nós gostamos também, é dos colecionadores. Os colecionadores não só de filmes, como de maquetes, como de cartazes de filmes, que eu acho que a academia também pode fazer uma exposição sobre isso. São os Vocês nossos acham bazares, disso? né? Pois é, mas eu digo de tornar isso público, de abrir Exposição para para o as pessoas. público, né? Tem alguma ideia de local, de quando a gente pode O começar? local, eu acho que é o museu, né? O museu A está gente- aberto para isso, A não? gente tem essa ideia, esse projeto, né? Mostrar para as pessoas raridades, mostrar assim, até eu acho que a negação daquela pessoa que juntou aquilo durante muitos anos, que teve, né, sempre uma paixão muito grande, não só no sentido de juntar, mas no sentido de construir. A coleção eu vejo dessa forma. E vale a pena ressaltar, pessoal, que quando a gente está falando aqui de coleção, não é só de filmes. É de maquetes, é de Sim. cenários, é de miniaturas, inclusive de personagens, de revistas, roupas de personagens. de livros. É um negócio impressionante que eu acho que isso teria que ser uma coisa que até saísse fora da nossa academia Sim. e fosse, digamos, encampado por uma secretária de cultura, né? Porque é muito bacana. Por exemplo, eu vou citar o irmão aqui do nosso amigo Magno, o nosso amigo Augusto Ponte, que Os maiores do Brasil. ele tem uma coleção de séries antigas de televisão que talvez seja a maior do Brasil. Uma das maiores. Quem é da minha geração, que assistiu as séries do Irving Allen e tantas outras, de Perdido no Espaço, Túnel do Tempo, Os Detetives, enfim, o cara tem só tudo, tem os carros, tem a nave espacial, Bonecos, tem os bonecos, rapaz, é um posters, negócio assim cartazes. que eu acho, até brincando, que se abrisse uma exposição dessa pública num grande local, teria que ter até segurança, porque Sim. o povo ia ficar tão em êxtase Essa é uma das preocupações dos colecionadores, é essa. em ver aquilo ali pessoalmente, que as pessoas não fazem ideia de como é bacana. É verdade. Não é verdade? E assim, para quem coleciona, é um deleite. Às vezes você tem um filme, ou um livro, ou uma revista que você procura, que você busca durante muitos anos e de repente você encontra, às vezes até de uma forma inadvertida, né? Quando você vai no sebo, quando você viaja, quando você está no outro estado, no outro país. E o colecionador, ele se nutre muito disso. Ele tem ciúme Tem. das coisas que ele tem. E É fácil não, hein? E é uma coisa interessante, eu acho que quanto mais cedo você começa, mais forte essa paixão, né? No meu caso, eu comecei como colecionador com 12 anos.
E aí, durante esse tempo todo, eu sempre tive muito esse cuidado com a organização, que era justamente um pouco do que o Aderbal fala. O colecionador, ele além de ter, né, esse prazer de estar ali, de ter aquilo, de ver, de colecionar, de tocar, mas também de dar essa oportunidade para que as pessoas possam conhecer, para que as pessoas possam ver. E eu acho que a questão da exposição, que o Aderbal fala, né, é uma pretensão nossa aí na nova gestão da academia, e que eu acho um ponto interessantíssimo para quem pode promover, para quem pode ser, né, privilegiado, né, vendo essas coleções que, enfim, foram construídas aí com muito amor, com muita busca, com muita obstinação durante esse tempo inteiro. Mas eu tenho alguns números da revista Realidade, da revista O Cruzeiro, Jornal das Moças. Fonfon, isso é nome de revista, rapaz? Fonfon, não, era uma revista assim. Variedades, né? Então, e recorte de jornais. E é um orgulho expor, né? Eu sou escritor também, né? Assim, tenho livros publicados. Aí eu tenho um livro que eu estou escrevendo que eu já pensei em transformar ele num roteiro de cinema. É basicamente uma história sobre um trecho da minha vida. Aí mostra minhas amizades da época, como é que minha família. É autobiográfico, né? É um texto autobiográfico. Esse tema aí que você está falando... Ficção. Ficção. Você tem alguma coisa de ficção? Não, isso aí não foi ficção, não. Isso aí aconteceu. Não, tem um pouco de ficção também na história. Não é 100% realidade, não, ali. É uma mistura, né? Tem um pouco de ficção. Isso aí que você falou me faz lembrar de uma série que eu achei essa série fantástica. Que eu me via na série, que era Anos Incríveis. Não sei conheço, se vocês conheço. Rapaz, você dizer, rapaz, homem não chora, homem não se emociona, meu amigo. Eu me vi naquela série todinha. Porque eu me emocionava assistindo aquela série, você não faz ideia, ainda hoje. É o Kevin Arnold, né? Vez por outra eu pego para assistir, rapaz, tem cada coisa ali que é eu ali naquela série. É a gente. É verdade. Eu que sou mais ou menos, ele era um angel. 10 anos em mim, o Kevin, né? Uhum. Mas a vida daquele cara ali é a minha. E eu lamento muito que meus filhos nunca assistiram essa série. Sim. Eles hoje já são adultos. Mas com certeza todos nós vivemos Verdade. o que o Kevin Arnold viveu. E eu acho aquela série fora de série. Eu acho que todo adolescente devia assistir aquilo. Porque a gente se vê e a gente vê a transformação da gente ao longo da vida. Eu acho esse tipo de história aí que você está escrevendo, eu acho muito bacana. Porque aquela tua história, cada um de nós dá um filme. Verdade. Dá um filme. Quem nunca viveu coisas assim que você fica pensando, rapaz, dá um filme. Né? Cada história, né, tem suas, como diz Caetano, né, tem suas dores e suas delícias, né? O meu livro tem uma influência ali do filme do Leonardo DiCaprio, que ele é o Diário de um Adolescente. Tem uma influência ali, né, no meu livro. Eu acho que essas reuniões, elas são tão importantes, Aderbal, porque faz a gente refletir, né, sobre a história da academia. A academia tem uma história, já está com 9 anos, né, construída por muita gente de valor. A academia tem na sua composição aí, né, pessoas extraordinárias, intelectuais, gente do cinema, cinéfilos apaixonados, e gente que sempre teve muita disposição, né, para manter e levar para frente. Então, nós, né, como atuais gestores da academia, a nossa pretensão, o nosso objetivo é impulsionar. E para daqui a pouquinho também a gente dar oportunidade para que novas pessoas venham e toquem o valor e a gente consiga e continue contribuindo sempre para a academia. Então, eu acho que o nosso desafio aí nesses 2 anos aí que a gente tem de gestão é a gente implementar alguns pontos que a gente vê hoje como necessários. Primeiro, e já vai ser imediato, provavelmente a gente lança até o final do mês de fevereiro, é o site da academia. A gente vai estar lançando um site oficial da academia e aí fazendo um resgate do que a academia produziu e do que a academia projeta, né, fazer. E aí esse site também, o desenvolvimento de outras mídias sociais, como Instagram, como Facebook, tornar a academia mais
pública, né, como você falou, que é uma necessidade nos dias de hoje. A gente poder também, de alguma forma, contribuir, né, como estudiosos de cinema, como cineastas, né, como Glauber, a gente contribuir para que essa cultura do cinema, esse amor pelo cinema, ele possa ser projetado para os estudantes, para as novas gerações, para que cada vez mais a gente tenha esse reforço de gente nova chegando, gente nova fazendo acontecer. E todo esse projeto que ele falou agora é que nós vamos nos envolver e vamos trabalhar de uma maneira assim, com muita veemência e com muita vontade de que aconteça, para que a academia se firme finalmente no que ela se propõe, né? Que é a divulgação do cinema cearense. E outra coisa que ficou assim, que eu me lembro agora, e que nós também vamos batalhar, é a nossa aproximação com os cineastas cearenses. Vamos dar uma aproximada desse pessoal. Com certeza. Né? Eles estão abertos. E nós temos que chegar lá e conversar com esse povo, trazer para cá, mostrar o trabalho deles. Isso, o nome é da Academia Cearense, né? Então, de cinema. Então, vamos trazer esse povo. Seria uma boa, como o Glauber falou, trazer os cineastas cearenses aqui para dentro da academia, né? Divulgar a academia, divulgar o trabalho deles também. Acho que o objetivo aqui foi atingido, né? Aqui nesse vídeo. Nesse primeiro semestre, a Academia Cearense de Cinema está promovendo a Mostra Internacional de Cinema. Ela consiste em 6 exibições, né, que vai ser de janeiro até junho, de filmes de diversas cinematografias, projetado no Museu da Fotografia. Em março, nós vamos estar exibindo West Side Story, Amor Sublime Amor, filme de 1960, filme americano. Abril, nós vamos estar exibindo um filme japonês, de Akira Kurosawa, O Céu e Inferno. Maio, nós vamos estar exibindo Sonata de Outono. E em junho, a gente fecha essa mostra de filmes internacionais com A Morte de um Ciclista, que é um clássico do cinema espanhol dos anos 50. Então, a academia, ela projeta com isso uma diversificação, né, possibilitar uma visão mais ampla e eu acho que mais intensa do que o cinema foi feito no mundo inteiro. Então, a gente tem, né, essa expectativa de fazer isso. Paralelo a isso, a gente vai estar fazendo, né, algumas exibições já projetadas aí em escolas secundárias daqui do estado de Ceará e também um projeto em algumas universidades. Então, o intuito é isso, é mostrar o cinema, porque o cinema ele se faz através de filmes, através de debates, né, e principalmente dessa coisa apaixonante que é a imagem, o som, a paixão, né, que o cinema ele exerce sobre cada um de nós. É isso aí. Então, venha você também participar aí das nossas exibições e tamo junto e até a próxima. Valeu!